Sou da amada igreja na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, Rocco, é o pastor Ricardo Braga. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo. Se você já é inscrito, dê o seu like, bora pro vídeo. Se você quer saber se tem um crente num lugar, você fala assim, porque ele vive. Aí se tiver um crente, o crente vai falar assim, posso crer no amanhã. Mas se você quer saber se o crente está ouvindo música do mundo, você chega assim e pergunta para ele, você sabe o que é caviar? Ele vai responder, nunca ouvi nem comi, eu só falar. Foi o que o pastor Rodrigo, que está aqui gravando os vídeos, falou hoje para mim. Peguei ele, perguntei para ele, você sabe o que é caviar? Ele falou, nunca vi nem comi, eu só falar, está ouvindo pagode. Vamos lá, vamos abrir a palavra no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Enquanto você abre a palavra aí, eu vou tomar um café. Vamos lá, Jó, capítulo 1. Havia um homem... anotou, pegou a Bíblia? Anotou o papel? Pega a Bíblia. Não vai assistir meu vídeo e não vai pegar a Bíblia. Sabor de pegar essa Bíblia. Pegou? Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos o do Oriente. Não é pouca coisa não, o maior de todos, um homem grande. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias, os seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos, os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde é que vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Então Deus perguntou a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há de ter na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes como sabe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que ele tem e verás que se não blasfema contra ti e a tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aqui por enquanto. Uma coisa que eu não podia imaginar no tempo do meu maior sofrimento, que foi quando eu vim do Ceará para São Paulo a pé, e vocês conhecem o meu testemunho, eu não podia imaginar que aquele tempo de muita dificuldade, suicídio do irmão, toda aquela dificuldade que eu passei, eu narrei no meu testemunho, eu nem imaginava que anos depois, põe anos nisso, eu tinha 17, hoje eu tenho 57, me converti em 2002, então estou falando de 30 anos depois, esse pedaço da minha vida, esse sofrimento da minha vida, esse testemunho, pudesse ter alcançado 11 milhões de pessoas. 11 milhões de pessoas no YouTube. E não alcançaram através do meu canal, porque eu nem tinha canal. Alguém gravou o vídeo e foi divulgando no canal de um, de outro, até que o pastor Antônio Júnior divulgou no canal dele e alcançou no canal do pastor Antônio Júnior mais de 5 milhões de pessoas. Na época que eu estava passando esse sofrimento, não podia imaginar tal coisa, mas depois de 30 anos, esse sofrimento, essa luta e a minha conversão, o que Deus fez através da minha vida, ou melhor, o que Deus fez na minha vida, pudesse servir de testemunho para trazer de volta o irmão que está caído, para trazer de volta o irmão que está afastado, para aquecer o coração do crente que já estava frio ou morno,
ou para ganhar almas que nem conheciam a Jesus e através do testemunho vieram para Cristo. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: nós não temos a mente de Deus. Nós não conhecemos os seus pensamentos, porque nós somos criatura, ele é criador. Imagina que você tem uma criança de 2 anos e uma mãe de 35. A criança consegue se comunicar com a mãe, mas ela não consegue entender a mente da mãe, porque a mãe tem 35 anos de experiência de vida, enquanto a criança tem 2. Então, embora ela consiga se comunicar com a mãe, ela está longe de entender a mente da mãe, está longe de entender os pensamentos da mãe, está longe de compreender os planos que a mãe tem. Ora, se uma criança de 2 anos não consegue compreender a mente de um outro humano como ela, de 35, quanto mais nós somos criatura de Deus, filhos de Deus, nós vamos entender a mente de Deus. A mente de Deus é muito maior que a nossa, muito superior à nossa. Então, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: a gente não deve ficar questionando a Deus por causa disso ou daquilo. Pode entrar, pastor. A gente não deve ficar questionando a Deus sobre isso ou aquilo. Por quê? Eu não vou questionar Deus? Porque eu não consigo compreender Deus. Eu não consigo entender a mente de Deus. Então eu confio em Deus. Eu prefiro confiar do que ficar procurando explicações para aquele momento, para aquela dor ou para aquele sofrimento. Quando eu resolvo confiar, ao invés de ficar questionando, o meu coração se alivia. Porque em todas as coisas, dai graças. Em todas as coisas boas e as coisas ruins. Em tudo, dai graças. É isso que a gente fica pensando, em tudo dai graças. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que quando começa um grande deserto na sua vida, um grande sofrimento na sua vida, para que você tenha força para caminhar nesse deserto, a primeira providência é: não questione aquilo que você não pode compreender. Não faça pergunta para a sua própria mente limitada do que por que isso aconteceu, aquilo outro aconteceu. Simplesmente dai graças, porque a gente confia no Senhor. Confiando no Senhor, todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe esse sofrimento levou você de volta para Deus. Quem sabe você está vivendo aí todo frio, aí esse sofrimento aproximou você de Deus. E quem sabe se esse sofrimento, como aconteceu com o meu sofrimento, possa alcançar outra vida para Jesus. Todas as coisas que acontecem de ruim, todas as maldições se transformam em bênção quando a gente confia no Senhor. Por quê? Confiar nele não é ficar questionando por que isso, por que aquilo outro. Isso é um exercício inútil. Ou você confiar nele, essa desgraça que acontece na sua vida, amanhã vai servir para abençoar a sua vida e a vida de outros. Em tudo dai graças e confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele é especialista para transformar maldição em bênção. Então, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Onde abunda o pecado, superabundará a graça. Então, a gente confia nessa palavra. Então, você que está em sofrimento, angústia, desespero, primeira coisa que eu quero te falar: não fica questionando a Deus. Só confia. Confia, porque esse sofrimento tem uma razão de existir, tem uma razão de ser. Eu não compreendo qual que é, só Deus sabe. Então, porque a gente confia nele, a gente vai passar por esse deserto. Tem outra notícia para te dar: todas as coisas ruins ou boas, elas passam. Então, o deserto tem começo, meio e fim. Você não nasceu para viver nele. Mas assim que Satanás questionou a Deus, falando: olha aí, Jó, tem a vida próspera, tem tudo de bom, do melhor, o cara tá rico, os filhos, tá tudo bem, tira tudo dele para você ver se ele não te amaldiçoa. Aí Deus falou: então vai lá, toca na vida de Jó e tira tudo que é de Jó, menos a sua saúde, menos a sua vida. Não toque na sua vida, o resto você pode tocar. E aí Satanás foi lá e sucedeu um dia em que seus filhos, suas filhas, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Aí veio um mensageiro a Jó e disse para ele: os bois lavravam, as jumentas passeavam junto com eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer essa notícia para você. Falava ele, quando ainda veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer essa notícia para você.
Ele estava falando ainda, quando veio outro servo e disse, adivinha o que aconteceu? Os caldeus atacaram em bando, deram sobre seus camelos, levaram e mataram seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer essa notícia. Como se não bastasse tanta desgraça, ainda veio outro e diz assim, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, eis que veio um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles. Morreram todos os teus filhos. Só eu escapei para trazer essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou a terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então é uma coisa interessante, muita gente, diante de uma situação até menor que essa, ia questionar a Deus, amaldiçoar a Deus, dizer, é injusto que eu esteja passando por essa situação. Porque, vamos recapitular, presta atenção. Veio um exército inimigo, matou jumentos. Veio um exército inimigo, matou os camelos. Veio o exército inimigo, foi matando tudo que Jó tinha. E junto com os animais morriam também seus servos, amigos, colaboradores, gente que trabalhava com ele. Aí depois, quando tirou todos os bens de Jó, um vento soprou e matou todos os filhos e filhas. Então imagina você que agora na sua vida acontecesse de você perder toda a sua família. Eu vi, uns anos atrás, me doeu bastante o coração, uma mãe, eu vi isso na televisão, uma mãe que tinha acabado de perder o filho, a filha, e ela estava no hospital lá, recebendo a notícia que tinha morrido, chegou uma pessoa e falou, olha, o teu genro e teu outro filho estavam vindo aqui para o hospital, sofreu um acidente, ambos morreram. E ela começou a gritar, Deus, 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 eu não mereço isso, Deus, Deus, eu não mereço isso. Jó passou por isso, mas mesmo tendo perdido tudo, incluindo todos os seus filhos, ele disse o seguinte, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa é uma visão madura de quem não toma leite, quem se alimenta de alimento sólido da fé. Olha só, por mais que eu ame filho, eu tenho um filho, por mais que eu ame meu filho, por mais que eu ame minha mãe, minha esposa, as pessoas, ninguém me pertence. Meu filho não é meu filho. Ele foi gerado porque Deus quis que ele fosse gerado. Ele pertence a Deus. Ele não pertence a mim. Eu não pertenço a mim, porque eu não me gerei. Eu não gerei a mim mesmo. Eu não tenho força para gerar vida. Então, a minha vida foi gerada pela vontade do Senhor. Nem eu pertenço a mim. Nada pertence a nós. A roupa que eu visto, a casa que eu tenho, o carro que eu possuo, eles são dados a mim, frutos do meu trabalho, para que eu os utilize, mas quando eu morrer eu vou ficar aqui, então eu não posso levar, então nada me pertence, tudo que eu tenho vai ficar aqui para outra pessoa usar. Então, se você reparar, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Então quando a gente deve amar um filho, mas sem apegar-se a ele, porque ele não nos pertence, ele não é um bem que é eterno, e até é vivo, sem nunca ter morrido, uma hora ele vai embora, porque abandonará o filho, pai e mãe, se unirá a uma mulher e formará outra família. Então, tem uma diferença de você amar alguém e de você ser apegado a alguém. Tem uma diferença de você amar as coisas que você possui, tem uma diferença de você ser apegado às coisas que você possui. O amor vem de Deus, o apego do capeta e da sua carne. O apego não é amor. Então, quando a pessoa ela compreende que nada lhe pertence, nem os próprios filhos, e se esses filhos morrem e ela tem essa consciência e esse sentimento, mais do que a consciência, né? A pessoa tem esse sentimento no coração, ela não amaldiçoa Deus e ela não sofre culpando a Deus por alguma coisa. Porque ela disse, como Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Todas as coisas vêm dele, ele faz do que ele quiser. Ele faz da minha vida o que ele quiser. Ele faz daquilo que eu possuo o que ele quiser. E assim por diante. Nós não temos nada. Nem o ar que respiramos nós possuímos. Ele faz o que ele quiser, porque ele é soberano. Ah, mas ele está fazendo o que ele quer e eu estou sofrendo horrores. Você está sofrendo horrores
Mas qual é o motivo desse sofrimento? Eu não sei, você sabe? Você também não sabe. Então a gente confiando em Deus, a gente não amaldiçoa Deus e dá graças em meio ao sofrimento. Você pensa, eu já tive muitos momentos de angústia. Você também deve ter tido. Já tive momentos que eu tive que gritar com o travesseiro tampando a minha boca para o vizinho não escutar. Mas esses momentos passaram. E o que aconteceu hoje? Tornei-me mais forte. Aprendi com o sofrimento, hoje eu estou mais forte. Então, uma coisa que eu quero dizer para você, desapega, o LX Gospel, desapega. Desapega. Por quê? Porque nada te pertence, entendeu ou não? Então, em tudo dai graças. Aí, olha só. E aí, pastor, você sabe o que é caviar? Agora, olha só, vamos lá, continuar no... Ele falou que agora ele não sabe mais o que é caviar, não. Vamos lá no capítulo 2. Tá rindo aqui. Num dia, vamos continuar, hein? Então, Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás e eles apresentaram perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu tal. Aí vamos lá para o capítulo 4, o versículo 4 do capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto for homem tem, dará pela sua vida. Estende, pois, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Então disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tumores são feridas purulentas, inflamadas, que provocam febre, calafrio e muita dor. Da planta dos pés até o alto da cabeça, quer dizer que o cara não consegue nem pisar no chão. Todo o corpo dele ficou cheio de pústulas, de feridas, de ulcerações. Jó, sentado em cinza, tomou um caco com ele e começou a raspar. Ele pegou um caco de telha, um caco de cerâmica, e a coceira era tanta que ele começou a coçar. Agora imagina o sujeito coçando ferida, né? Ele aumenta a ferida, ele praticamente está arrancando a sua pele e produzindo mais ferida, porque quanto mais ele coça com caco de telha, mais a ferida aumenta. Então a mulher disse para ele, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, fala como doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, quando ele perdeu todos os bens materiais, perdeu todos os filhos, faltou perder o quê? A saúde. Aí Satanás foi lá, tirou a saúde de Jó, só não podia tocar na vida de Jó. E a mulher dele, imagina, ela tem um coração diferente do Jó. Porque ela falou, amaldiçoa teu Deus. Teu Deus? Como assim? Amaldiçoa teu Deus. Não é mais o Deus dela, então. Ela também, como Jó, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, e vê o marido agora tomado de chagas. Então ela já não crê mais em Deus. Ela desistiu. Quando ela fala assim, amaldiçoa o teu Deus, ela não está falando do Deus dela. Então ela desistiu de Deus. Ela entregou. Ela falou, não, amaldiçoa o teu Deus aí, porque eu já não acredito mais. Eu quero falar uma coisa para quem pensa assim, eu estou sofrendo tanto e eu não acredito mais em Deus. Deus, sem você, continua sendo Deus. Você, sem Deus, é nada. É nada. Você, sem Deus, é nada. Então, se você resolver amaldiçoar a Deus ou abandonar a sua fé por causa do sofrimento, essa é uma escolha pouco inteligente. É uma escolha imbecil. É uma escolha burra, no último grau de burrice. Por quê? Porque você não pode abandonar a origem da vida. A origem de todo amor, de toda misericórdia. Mas como é que tem amor e misericórdia? Eu estou sofrendo, eu sei lá. Deus é que sabe. Mas porque eu confio nele, eu vou aceitar aquela aprovação. Vamos sair dela. Mas a aprovação veio porque Deus permitiu. Por algum motivo, ela apareceu. Mas ele respondeu, você fala como louca, porque na verdade ela é louca mesmo. Ela é louca. Quando ela abandona Deus, ela é louca. Quando ela pede para amaldiçoar Deus, ela é louca. É louca porque ela já está morta.
morta espiritualmente. Mas Jó não, Jó mesmo, com toda aquela doença, com toda aquela dor, ele resolveu não amaldiçoar a Deus. E aí, né, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que lhe sobrevia, chegaram cada um do seu lugar, Eliafaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, cada nome complicado, né? E combinaram ir juntamente, condoer-se com dele e consolaram. Bom, ele tinha amigos, os caras foram lá, né, ajudar ele. Levantando eles de longe os olhos, não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Imagina o tamanho dessa dor, né? 3 amigos vão ver Jó, não reconhecem Jó, tamanho sofrimento, ficam com ele 7 dias e 7 noites calados, e eles não conseguiam falar coisa alguma, porque a dor era imensa. Sabe o que aconteceu com os amigos de Jó? Eles não tinham palavra para consolar. Sabe assim, quando tem alguém muito desesperado, meu filho morreu enforcado, que nem meu irmão morreu enforcado. Aí a pessoa, eu passei por isso, meu irmão se enforcou. Quando a pessoa sabe assim, o irmão do Ricardo se enforcou, a pessoa não sabe o que falar. Ela fala assim, o que eu vou falar para consolar esse coração? O que eu posso falar para diminuir essa dor? E aí, quando você fica nessa situação como amigo, você fica impotente. Você tem um sentimento de impotência. Nada que eu falar vai resolver esse B.O. aí. Porque eu não tenho palavras. Então eles ficaram 7 dias lá, sem saber o que dizer para tentar amenizar tamanho horror, tamanho sofrimento. Mas permaneceram. E isso às vezes é o que é importante. Às vezes você não precisa dizer nada. Às vezes só precisa estar do lado. Às vezes você só precisa abraçar. Às vezes só precisa estar junto. Mesmo que você não tenha o que dizer, a presença de um amigo nessas horas, ela faz a diferença, só a presença. Então, essa sensação de impotência. Aí você veja bem, a mulher abandonou a fé, os amigos estão se sentindo completamente impotentes para resolver a situação, Jó está no fundo do poço, ele está mais para baixo do que trilha de carroça no fundo do Grand Canyon. Então ele está lá no buraco mesmo. E aí você vai falar o quê para esse homem? Então parece que está tudo perdido, né? Mas Deus não perde o controle de coisa nenhuma. Então, embora na sua vida, num determinado momento, pareça tudo está perdido, Deus não perde o controle sobre coisa nenhuma. E Ele não perdeu o controle sobre a sua vida, nem sobre a situação pela qual você está atravessando. E aí, os amigos de Jó, eles, em um determinado momento, vão começar a falar. E eu não vou ler tudo para não ficar muito longo o vídeo, mas Jó deseja morrer e os amigos dele começam a dar desculpa. Quem sabe você não pecou, tal, tentando encontrar uma justificativa para aquele sofrimento. Entender que Jó deseja morrer, eu entendo. Eu também desejei morrer, muitas vezes na minha vida. O Elias, quando venceu lá 450 profetas de Baal, o profeta Elias, também desejou morrer. Muita gente deseja morrer na hora que está passando pela prova. Então é o seguinte, Deus não dá cruz mais pesada do que aquela que a gente aguenta carregar. Então a gente tem que suportar. Deus mesmo falou, você pega a tua cruz e siga-me. Se você quiser me seguir, você pega a tua cruz e me segue. Então todos nós temos uma cruz e Deus não dá cruz maior do que aquela que a gente pode carregar. E os amigos, querendo consolar, começam a falar um monte de besteira. Por que besteira? Porque eles têm amor por Jó, mas eles não têm entendimento da mente de Deus. Jó também não tem entendimento da mente de Deus. Então a gente, quando quer entender a mente de Deus, a gente só fala bobagem. E Jó... E aí vem, né, vem aí os amigos falando, Eliafaz falando, e Jó sofrendo, e Bildade falando, e Zofar falando, né? Aí Eliafaz acusa Jó de grandes pecados, Jó certeza que você pecou, e Jó pensando, mas eu pequei aonde, né? Quer dizer, aí vem aquele julgamento, a pessoa não conhece teu coração, não conhece tua mente, não sabe nada da sua vida, embora seja amigo, íntimo, ninguém conhece.
Aí a pessoa vai lá e acusa, né? Não, certeza que Deus é justo, você está pecando, você é um pecador. Aí, o que acontece? Em vez de consolar, os amigos põem mais peso no sofrimento de Jó. E Jó começa, aí Jó ouve os amigos e começa a comparar, né? Lá no capítulo 27, Jó descreve a sorte dos perversos. Eu sempre fui íntegro, sempre fiz isso, foi um bom, honesto e tal. Agora lá o perverso prospera, e eu tô aqui todo lascado. Aí ele começa um outro problema. Ele começa a se comparar com o outro. Você comparar a sua vida com a vida do outro vai destruir a sua vida. Quando você fala que a grama do quintal vizinho é mais verde e o vizinho é ímpio, você começa a questionar a soberania de Deus. Você começa a dizer que Deus é injusto. E você começa a tentar entender as situações através da sua própria mente. Mente pequena, limitada e ignorante como a minha. Não vai dar certo. Você só vai cavar mais 1 metro para baixo. E aí vem Eliú para justificar Deus e criticar Jó, e aí vai indo, aí o Senhor convence a Jó da sua ignorância. Aí chega no capítulo 38. Então, depois disso, no capítulo 38, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Aí Deus começa a falar para Jó: Jó, agora para de ouvir os cabeça dura dos seus amigos e me ouve, olha para mim. Quem são esses aí que estão te aconselhando, que conhecem os meus desígnios, conseguem entender a minha mente? Quem são esses aí? Aí ele começa a falar para Jó: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e você vai me responder. Aí Deus começa a questionar Jó, e ele fala assim: onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra, quando eu criei o globo? Onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz se você tem esse entendimento. Quem é que pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem foi que estendeu o cordel, mediu a terra? Você estava lá? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando a estrela da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com as portas quando irrompeu a madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Responde, Jó! Deus começa a falar o seguinte: ô Jó, onde é que você estava, meu filho? Quando eu criei a terra. Porque eu criei esse planeta aqui, você estava lá, você viu? Eu disse ao mar: até aqui você vai, daqui você não passa. Você estava lá, você viu? Eu falei: haja luz e separei luz de trevas. Você estava lá, você viu? Eu coloquei as estrelas no firmamento. Você viu eu criando essas estrelas e todas elas jubilando a glória de Deus, a minha glória. Você estava lá. E ele começou a falar para o Jó: acaso, desde que começaram os teus dias, desde ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às olas da terra, e dessa fossem os perversos sacudidos? A terra se modela com barro debaixo do selo, e tudo que se apresenta como vestidos dos perversos se desvia da luz, e o braço levantado para ferir a quebranta. Acaso entrastes nos mananciais do mar, ou percorreste os mais profundos dos oceanos? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou você viu a porta da região tenebrosa? Você tem ideia clara da largura da terra? Me diz, você sabe? Quando ele começa a questionar Jó sobre a criação, ele está se mostrando para Jó, ele está falando: aqui, ó, olha o meu tamanho, velho. Olha o meu tamanho. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus está dizendo para Jó: eu sou o grande eu sou. Eu sou o eu sou. E quando Jó, ele vai vendo, durante todos esses versículos, Deus se mostrando para ele olha para Deus, e ele olha para o seu sofrimento, e ele vê o tamanho de Deus, e ele vê o tamanho do seu sofrimento, e aí ele se arrepende. Então Jó respondeu ao Senhor, no capítulo 40, no versículo 3:
sou indigno de te responder essas perguntas. Ponho a mão em minha boca. Uma vez falei e não vou repetir o que disse. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Deus continua falando. Aí ele começa a falar do espiritual, dos demônios, dos seres espirituais. Ele vai lá no capítulo 41 e ele fala assim: podes tu com anzol apanhar o diabo e lhe travar a língua com uma corda? Pode você meter um anzol, uma vara de junco, ou furar as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas, ou te fará lá palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fosse um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia pelas tuas meninas? Ou seja, ele está dizendo para Jó o seguinte: sabe o diabo que fez todo esse mal? Eu tenho um anzol na boca dele. Ele está debaixo da minha autoridade. Eu tenho poder sobre... Deus tem o poder sobre o inferno inteiro. E aí, Jó começa a entender a soberania de Deus sobre todo o mal. E se algum mal lhe foi permitido, esse mal lhe foi permitido para que haja algum tipo de crescimento, de ensinamento, e com um propósito, que eu não sei qual é. Eu não sei qual é. Como eu também não sei quais são os propósitos de muitas coisas ruins acontecerem na minha vida. Eu não sei qual é. Eu só tomo uma decisão. Não importa o pecado, não importa o problema, não importa a desgraça, eu vou confiar no Senhor. Sempre. E aí, ele começa a dizer: eu mando no capeta, velho. O capeta tá debaixo da sola do meu sapato. Eu ponho anzol na boca dele, controlo ele, eu cerro ele, eu prendo ele, eu faço o que eu quiser com ele. Então Jó, que já estava arrependido de ter se queixado e lamentado da sua sorte, agora encontrou a grandeza de Deus sobre aquele que causou sofrimento. E aí, Jó respondeu ao Senhor no capítulo 42: bem sei que tudo você pode, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento se encobre do teu conselho? Na verdade, falei o que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, eu não consegui compreender. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó ouviu falar de Deus, Jó tinha fé em Deus, mas quando Jó viu Deus, ele sentiu vergonha de ter falado tanta bobagem, de ter se queixado tanto do seu sofrimento, ele sentiu vergonha de ter pedido para morrer, ele sentiu vergonha de todas as queixas e de todos os sentimentos ruins que ele tinha no peito, embora ele nunca amaldiçoasse a Deus. Porque quando você está diante de tanta grandeza, diante de tanta majestade, diante de tanta glória, você não vai suportar. Todos os sofrimentos, todas essas coisas ficam muito menores. E ainda que Jó estivesse com feridas da planta dos pés ao alto da sua cabeça, ainda que ele estivesse com pústulas, sofrendo horrores, o seu coração já estava sarado. E aí sabe o que Deus fez? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as irmãs, e todos quanto dantes os conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele e consolaram de todo o mal, que o Senhor havia enviado a ele. Cada um lhe deu dinheiro e anel de ouro, assim abençoou o Senhor o seu último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 6 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, e o da outra Quésia, e o da terceira Querem Abuque. E toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como a filha de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos,
e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e satisfeito em todos os seus dias. Ou seja, você pode estar falando, estou passando por um deserto, mas já tenho 60 anos, já tenho 70. Quem sabe o dia que você vai morrer? Só Deus. E Deus fez o que com Jó? Esse breve período em que Jó teve tanto sofrimento, Deus prorrogou seus dias, lhe dando muito mais do que ele possuía anteriormente, novos filhos e filhas, e sarou o coração dele em relação às feridas dos traumas anteriores, e viveu Jó 140 anos, e viu uma geração após a outra, e seus netos, e Jó foi recompensado pela sua fidelidade. Aqueles que ainda tomam leitinho, não conhecem o verdadeiro amor, temem. A Bíblia fala, aquele que tem medo não conhece o verdadeiro amor. Mas aquele que já come comida sólida e trata os sofrimentos que ele passa na vida como se fossem coisas fugazes, coisas muito breves, porque na verdade o são. Como que você fala isso, pastor, que meus sofrimentos são breves? Eu vou falar mais, o seu sofrimento é breve porque a sua vida e a minha vida é breve. Ela acaba aqui e a alma permanece imortal. Então, se breve é a vida, breves são os seus sofrimentos. Independente deles, nunca amaldiçoe ou abandone a sua fé e nunca questione o Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha muita misericórdia de ti e que te dê a paz.